Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês vão assistir, mas que seja sempre um excelente bom dia, certo? Então hoje eu trouxe para vocês aqui uma frase ali da Anne Frank, né? Todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe o quão extraordinário você pode ser, o quanto você pode amar, o que você pode executar e qual é o seu potencial. Então, com essa frase de hoje, eu quero que vocês saibam que vocês são espetaculares, que vocês são extraordinários, certo? E mais extraordinário ainda a nossa aula de biologia. E hoje a nossa aula de biologia é sobre anfíbios. Então ali nós temos os anfíbios, uma imagem bem legal para vocês analisarem, tá? Principalmente nessa quarentena, que hora a gente tenta superar limites, hora a gente dá aquela relaxada, aquela surtada, e hora a gente tem que se ajudar. Então a gente tá junto nessa, tá? Continuando lá, apesar de eu ainda não ter nadado com tubarões, né? Mas a gente tá junto nessa, pretendo um dia. Então vamos lá. Origem evolutiva, né? Só pra gente analisar a questãozinha ali. Nós temos um ancestral comum, que no caso ali poderia ser os agnatos. Aí nós temos a primeira vertente, que entra lá, respiração branquial, nadadeiras, coração com 2 cavidades e o corpo hidrodinâmico. Nós temos os peixes. Aí presença de membros locomotores e pulmões, os tetrápodes. Os tetrápodes, daí nós temos ali 4 vertentes dentro de tetrápodes. Começamos ali, respiração branquial, cutânea e bucofaringiana. São os anfíbios que nós vamos estudar hoje. Ovo amniótico, com um tipo de anexo embrionário. Aí nós entramos ali em adaptação para o voo, podem ter os répteis e as aves, os répteis, né? Daí entra em adaptação para o voo as aves, glândulas mamárias, os mamíferos. Então a gente vai falar agora sobre os anfíbios. Então os anfíbios, eles foram os primeiros vertebrados a ocuparem o ambiente terrestre. Eles tiveram essa evolução a partir dos peixes. Então, quando a gente fala com relação à evolução, os peixes, alguns peixes, né? As suas nadadeiras, elas começaram a se transformar em patas. Quando essas nadadeiras começaram a se transformar em patas, eles foram saindo da água e indo para a terra. Só que eles ainda são dependentes da água, tanto para reprodução quanto também para fecundação. É a mesma coisa, né, professora? E eles têm essa respiração cutânea, então eles precisam de umidade. Não conseguem viver totalmente na terra, tá? Se a gente for analisar ali primeiro a questão de sapos, quando que um sapo ele se aproxima da sua casa, ou nunca teve sapo na minha casa? Na minha casa em Venceslau tinha muito sapo, e aqui em Arapoti também tem. Mas isso é quando começa um período de chuva, um período de umidade intensa. Aí eles vêm até nós, tá? Fósseis de transição. Então, quando a gente fala em fósseis de transição, nós temos ali o Ichthyostega. Esse Ichthyostega é uma transição de um peixe para um anfíbio. Então, esse ser meio aleatório, ele teve ali primeiro vertebrado terrestre e primeiro tetrápode. Ele tem escamas, ele tem barbatana caudal e a coluna vertebral muito flexível de peixe, com patas e caixa torácica muito desenvolvida de anfíbio.
Então, essa espécie de Ichthyostega, ela é considerada um elo perdido. Um elo perdido, eu comentei com vocês o ano passado. Um elo perdido, então, assim, ele dá origem a duas vertentes, tá? Então, ele seria um período de transição que deu origem aos anfíbios. Aí nós temos algumas adaptações evolutivas, que foi a transição para o meio terrestre. Primeiro, os anfíbios foram os primeiros vertebrados a habitar o meio terrestre. Evoluíram há cerca de 300 milhões de anos e situam-se entre os peixes e os répteis. Tá? Série de mudanças permitiu que realizasse essa transição. Então, primeira coisa, eles apresentam aí uma adaptação de pulmões para respirar com o ar. Então, a gente falou na última aula que os peixes dipnóicos, eles apresentavam esse pseudopulmão. Esse pseudopulmão, ele faz com que um peixe dipnóico consiga viver semi-enterrado durante um tempo, tá? Então, eles têm ali as adaptações para a epiderme, porque assim, quando a gente pega um peixe e coloca esse peixe na água, na terra, ele vai morrer em pouco tempo devido a não conseguir respirar. Os nossos anfíbios, eles já têm essa capacidade, tá bom? E eles têm ali uma coluna vertebral e musculatura para permitir essa sustentação do corpo em cima de 4 patas. Então, como eu já tinha comentado com vocês, essa conquista do ambiente terrestre não foi definitiva, porque eles dependem ainda da água para sua reprodução e para o desenvolvimento dos ovos, né? Anfíbios. Anfíbio significa vida dupla. O que seria essa vida dupla? Parte de vida na água e a outra na terra, que é o caso principalmente do girino. O girino é a fase larval dos anuros, que são os sapos. Então, ele tem uma fase larval que precisa obrigatoriamente da água, porque essa larva, ela respira através de brânquias. Então, os anuros, eles têm assim uma metamorfose completa, eles se modificam quase que totalmente para sair da água e virar adulto, tá? Dependência da água para reprodução, fecundação externa, a maioria. Então, principalmente lá na questão dos sapos, né? Eles dão um abraço. Então, não existe uma penetração. Quando o macho ele encontra uma fêmea favorável e ele coacha e a fêmea corresponde, né, a essa conquista, ele vai e abraça ela por trás. Quando ele abraça ela por trás, as patas dianteiras dele pressionam o abdômen. Faz com que ela libere os óvulos na água. E ele libera os espermatozoides. E eles se encontram. E aí nós temos as ovas. Certo? Como eu disse, né, da fase larval, metamorfose, são ectotérmicos ou também chamados de pecilotérmicos. O que significa isso? Heloísa respondeu na última aula, né? Isso significa que a temperatura deles altera conforme o ambiente, diferente de nós que somos homeotérmicos. A nossa temperatura se mantém constante. Tranquilo? Respiração branquial, perfeito. Então, eles têm algumas adaptações para o meio terrestre, que são presença de patas, com exceção ali, daqui a pouco a gente vai ver, da cobra cega, tá? Eles apresentam pulmões, pálpebras e glândulas lacrimais, como a gente falou na última aula, os peixes não piscam. Eles não têm essa capacidade, essa pálpebra para fechar os olhos, tá? E ouvido médio. Algumas restrições do ambiente terrestre, que faz com que eles permaneçam mais tempo nas águas. Pele rica em glândulas mucosas e pobre em queratina, o que a torna permeável. E principalmente essa pele ela faz
com relação à respiração cutânea, tá? A maioria depende da água para reprodução, devido à fecundação ser externa. Pulmões ineficientes, por isso que eles apresentam a respiração cutânea. Perdão. E ovos sem casca. Esses ovos sem casca, eles obrigatoriamente dependem de água ou de ambiente muito úmido, tá? Alguns anfíbios apresentam cordas vocais, o que faz principalmente na hora da conquista, que eles coacham para atrair a fêmea, tá? Podem apresentar uma língua viscosa, né? Essa língua, ela sai da boca, ela é protrátil. Se vocês já assistiram A Princesa e o Sapo e a Princesa, não lembro o nome do filme lá com a Diana. Tem uma hora que ela e o príncipe, quando eles são sapos, os dois liberam a língua para pegar uma mosca e as línguas se enrolam. Aí o crocodilo vai tentar salvar os dois lá. Eu falei que eu gosto de filmes, né? De desenho principalmente. Podem apresentar glândulas de veneno na pele, que são chamadas de glândulas parótidas, que ficam na base do pescoço dos sapos, que quando elas pressionadas, elas elas ficam em toda a extensão da pele, tá? Então a gente nunca deve beijar um sapo, porque assim, ele não vai se transformar num príncipe, mas existem casos de quando você beija um sapo, você vê o príncipe. Vê coisas além de príncipe ainda. Porque alguns sapos, eles têm uma substância alucinógena nesse veneno. Então você viaja. Aí você vai ver um príncipe ali, com certeza, tá? Então, os anfíbios são predadores. Eles alimentam-se principalmente de insetos e de minhocas. Alguns são insetívoros. Alguns anfíbios, eles são controladores de pragas. E alguns são bioindicadores. Sabe que uma vez a gente estava fazendo uma aula com o sexto ano. E lá eles falavam com relação a acabar com a população dos sapos, das rãs. É que assim, eles falavam que as pessoas começaram a experimentar a carne de rã e se tornou muito saborosa e quase não tinha custo, né? Então eles foram lá num banhado e mataram todas as rãs que tinham naquele banhado. Aí perguntava, qual é a consequência disso? Ai, professora, não tem consequência, porque, quem que vai comer sapo? Tem uma mega consequência. Porque, assim, as rãs, elas se alimentam de moscas. Elas fazem esse controle. E elas são comidas, servem de alimento para cobras. Aí, quando você tirou toda a população de rãs, houve uma superpopulação de moscas, transmissão de doenças, e as cobras tiveram que interferir em outra cadeia alimentar. Então causou um desequilíbrio tremendo, certo? Então lá, como a gente já tinha comentado, né, a pele deles é úmida. Então a pele de sapo, de rã, ela é bem fininha. Não sei se vocês já pegaram. Eu peguei na época de faculdade ainda. A rã, a perereca, elas têm a pele bem fininha. Os sapos que têm uma pele um pouquinho mais rugosa. Já vou falar a diferença deles para vocês. Como eu disse para vocês, né, eles têm substância tóxica ou alucinógena. Para que serve essa substância? Proteção, certo? Principalmente lá quando um cachorro vai comer um sapo, na hora que ele vai abocanhar o sapo ele aumenta de tamanho. Quando o sapo aumenta de tamanho, as glândulas que ficam na base do pescoço dele, elas são comprimidas. E na medida que elas são comprimidas, elas se espalham por toda a pele dele, por todo o corpo, tá? Ali nós temos a pele deles ainda, como eu tinha comentado, né? Tem pouca queratina.
E esse ter pouca queratina impede que eles sejam totalmente terrestres. E a pele precisa estar sempre úmida. Não tem pelos, não tem penas e nem escamas. É uma pele lisa. Deve ser bem gostosa, né? De ficar passando a mão. Só que não. O esqueleto deles é ossificado, porque a gente já comentou, né? Até lá na nossa live, que os únicos que apresentam apenas cartilagem. Ui, desculpa, gente, acabei de acordar. Os que apresentam apenas cartilagem são os condrictes, tá? Crânio com 2 côndilos occipitais, costelas, quando tem, não ligadas ao externo. Então, o externo é esse osso que nós temos aqui no meio. Então, as nossas costelas, elas se ligam ao externo para formar a nossa caixa torácica, tá? 5 a 9 vértebras pré-sacrais e vértebras pós-sacrais, formando o uróstilo. Pós-sacro. O sacro nós temos também, né, o final da coluna vertebral. Nós não temos esse pós-sacral, porque nós não temos cauda, com algumas raras exceções de pessoas que apresentam um sacro hiperdesenvolvido. Apresentam 2 pares de patas com 4 a 5 dedos, que servem lá para andar, nadar ou saltar. Quando a gente observa ali o corpo de um anuro, do sapo, aquilo ali é uma perereca, tá? Porque ela tem ventosas no finalzinho dos dedos. As rãs, elas apresentam membrana interdigital entre os dedos. Então dá pra gente diferenciar assim uma perereca de uma rã. O sapo, ele é grosseirão, né? Porque a perereca e a rã, elas ainda são agradáveis para se ver. O sapo já não, ele já é grandão, pele rugosa. Pelo menos eu acho, certo? E alguns não possuem patas. Sistema digestivo. O sistema digestivo, ele tem ali a cavidade bucal, né? Por onde o alimento entra. A boca dele é grande, tem dentes finos e a língua protrátil, que sai e volta. Sistema circulatório, presta atenção no sistema circulatório, que o sistema circulatório eles têm 3 câmaras. Os peixes apresentavam 2. Os anfíbios têm 3 câmaras, que serão lá 2 átrios e 1 ventrículo. Então ainda há mistura de sangue venoso e sangue arterial, por isso que eles são ectotérmicos, tá? A partir do momento que não houver mistura, aí os seres se transformam em homeotérmicos. Então aqui ainda é pecilotérmico devido a essa mistura de sangue. Tem lá glóbulos vermelhos nucleados, diferente dos nossos glóbulos vermelhos que são anucleados. Circulação fechada, porque corre dentro de vasos sanguíneos. Dupla, porque passa 2 vezes pelo coração. E incompleta, porque o sangue venoso e o sangue arterial se misturam. Tá bom? Sistema respiratório, ele tem lá brânquias, pulmões, pele e mucosa bucal. Então, esses tipos de respiração que aparecem ali dentro dos anfíbios. Então, depende, isso vai variar muito com relação à etapa do animal. Porque se a gente pegar lá os sapos, quando ele é um girino, ele respira através de brânquias. Quando ele se torna adulto, ele tem a respiração cutânea. Isso é uma salamandra. Eu tinha uma salamandra em casa. Quando eu fiz um trabalho numa exposição de peixe, ela era desse jeito mesmo, assim. Só que ao invés de branquinha, ela não era albina, a minha era cinza. E ela parece que ela tá feliz o tempo todo. É a coisa mais gostosa de ver uma salamandra. E eu pegava ela, achava que ela conversava comigo, que eu fazia com ela igual eu fazia com meus cachorros, sabe? Mas ela não me respondia, ela tinha cheiro de peixe também. Mas eu gostava muito dela. E ela era louca de preguiçosa. Eu pegava peixe, comprava peixe na pet, fincava o peixe no arame
e colocava para ela na boca, porque se deixasse solto no aquário, nunca mais que ela comia. Louca de preguiçosa, certo? Então ali nós temos salamandras que não apresentam pulmões, que elas respiram através de brânquias. Isso aqui é uma larva de salamandra, para dizer a verdade. Ela é chamada de axolote. Então lá na laringe eles apresentam cordas vocais, que evoluíram junto com os ouvidos. Como eu disse para vocês já, né? Os machos produzem o som para atrair as fêmeas para o acasalamento. E como que é produzido esse canto? O canto é produzido lá pela passagem do ar pelos pulmões, daí cordas vocais situadas na laringe. Sua reprodução é sexuada, precisa obrigatoriamente da presença do macho e da fêmea. Ali nós temos os sapos, né? Só que eles necessitam de água para a sua reprodução. Ciclo de vida, então, como eu disse para vocês, tá ali o macho e a fêmea. O macho abraça a fêmea, né? A fêmea é consideravelmente um pouco maior que o macho. Ali, nesse momento, a fêmea libera os óvulos, o macho libera os espermatozoides, que vão estar na água. Aí, no próxima imagem ali, que é o número 3, se transformam em girinos. Aí tá o 4, 5 ali, ele começa a sofrer essa metamorfose completa. Então, ele tinha nadadeiras, começou a se transformar em patas. A cauda foi sendo eliminada através dos lisossomos e se tornou adulto. Fecundação ela pode ser interna ou externa, tendo algumas espécies ovíparas, certo? Os anfíbios apresentam 3 ordens viventes. Ali com relação à evolução, né, a origem evolutiva, dentro de anfíbios nós vamos ter os ápodos, que é o caso da cobra cega, ou também chamada de cecília, os urodelos, ou também chamados de caudatas, que são as salamandras e os axolotes, e os anuros, que são as rãs, sapos e pererecas. Os ápodes. Os ápodes apresentam corpo cilíndrico e longo, desprovido de patas. Tem muita gente que confunde a cobra cega com o miocossul, porque eles são relativamente de tamanhos bem semelhantes. A cor que modifica um pouco, mas eles são bem semelhantes, tá? Os anuros, né, nessa fase de transição, possuem cabeça, tronco fundido. Então é na base, se vocês observarem aqui nesse sapo, é aqui na base do pescoço que vão estar as glândulas parótidas, que são as glândulas de veneno, tá? Patas anteriores elas são mais curtas e as posteriores são mais longas, porque elas fazem com que ele salte. Curiosidade, como eu tinha comentado com vocês já alguma coisa, né? Sapos têm pele rugosa e os membros anteriores mais curtos e apresentam glândulas de veneno. Rãs têm pele lisa, musculatura bem desenvolvida e membrana interdigital entre os dedos para natação. E as pererecas vão ter os membros posteriores bem adaptados para o salto, porque as pererecas geralmente elas são bem pequenas. E elas, se vocês já assistiram o filme Piratas do Caribe... Ai, agora eu não lembro qual deles. Que era um que o Barbossa, ele pegava essas pererecas e passava na lâmina da espada, que elas têm um veneno extremamente potente. E a perereca, quanto cor mais forte ela tiver, mais veneno ela tem. Isso é uma questão de proteção dentro do reino dos animais, né? Quanto mais fortes e vibrantes as cores, mais perigosas elas podem ser. E para finalizar, os urodelos, eles vão ter patas, 4 patas de mesmo tamanho e tem cauda, que é o caso ali da salamandra. Tranquilo, pessoal?
Muito obrigada, meus amores, e estarei aí para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo grande para vocês. Até mais.